antes de entrar sobre o uso de alguns recursos, assim, né, como recursos de robótica, estimulação em corrente elétrica, neuroestimulação, eu gostaria de trazer essa reflexão aqui, porque eu acho que talvez vocês já passaram por isso, ou vão passar. A tendência é cada vez mais pacientes adquirirem objetos, equipamentos da internet, baseado em outros pacientes que eles viram, que indicaram. Por que eu comecei a pensar sobre isso até, né? Porque mais uns 2 anos atrás, uma paciente, 1 ano e meio por aí, ela disse para mim que comprou um aparelho de eletroestimulação e ela está usando em casa. Daí eu fiquei pensando, tá, mas eu perguntei para ela como é que eram os parâmetros, quem que tinha orientado, se alguém indicou, tal. No caso dela, teve uma indicação para um fisioterapeuta. Tranquilo. Se ainda havia esse acompanhamento, porque a gente sabe que há uma habituação também, qual que é o objetivo que ela estava usando, a corrente elétrica, então eu fiz esses questionamentos para ela. Daí ela ficou ali mesmo, ela fazia física, eu fiquei mais tranquila, ela tinha esse acompanhamento constante, ela estava comigo ali com os outros objetivos. Depois de um tempo, uma outra paciente comprou essa luva pneumática que eu trouxe aqui. Ela chegou já para avaliação e me falou que tinha a luva pneumática. Daí foi aí que eu pensei, puxa, mas será que é indicado? Daí depois, uma outra paciente que não tinha, mas ela tem 20 anos de AVC, né, eu tenho a foto aqui da mão dela, com uma mão em garra, assim, ela falou para mim, Kelly, eu tô querendo comprar aquela luva pneumática. Você acha que vai me ajudar? Eu falei, então, paciente crônica, 20 anos de AVC, ela já tinha sequelas ortopédicas, não era nem por causa da lesão primária, digamos, a neurológica, né, foi por causa de todo um enfraquecimento muscular, por causa de um alongamento exagerado a nível de metacarpo, que ela ficava fazendo em casa, então ela desenvolveu sequelas ortopédicas, então ela não mantinha nenhum padrão de articular correto para ficar uma luva pneumática na mão dela. Daí foi aí que eu resolvi trazer essa reflexão aí para vocês, porque é uma tendência os pacientes estarem adquirindo, os pacientes estarem perguntando, eu coloquei até uma fotinha ali da luva biônica, porque já vieram me perguntar, tem paciente que já comprou, eu não vou estar falando dela hoje, porque eu vou estar trazendo recursos que vocês podem, que os pacientes podem também querer saber sobre eles, mas principalmente recursos que vocês podem implementar na prática de vocês, e quais que as evidências sobre eles, né? Então aqui eu vou falar hoje da luva pneumática, mas em si, e amanhã eu começo a entrar também na eletroestimulação, na robótica, games, eu trago alguns exemplos aí também. Então, esses recursos que eu estava aqui exemplificando, por que eu comecei a pensar sobre isso, assim, né, e trago essa reflexão, é que cada vez mais pacientes têm adquirido para usar em domicílio pós-AVC, nem julgo eles, às vezes paciente no desespero, que nem esse paciente aqui, subagudo precoce, né? Tem estudos que falam que usar a eletroestimulação diariamente previne a subluxação de ombro no paciente subagudo precoce. Então, tem estudos sobre isso, né? Então, o paciente, ele tem a indicação, ele vai ter o acompanhamento sobre isso, com o físio dele, a TO, vai ou não. Então, a questão é pacientes que compram, às vezes, não têm essa indicação. E, às vezes, ou não estão usando também de uma forma adequada, usando de uma forma passiva ali, esperando que vai ter retorno motor. Ou usando numa frequência, né, numa intensidade que é para estímulo sensorial, mas ele está totalmente assistindo a sessão da tarde, como eu dei exemplos, né? Então, é muito comum pacientes hoje em dia estar adquirindo pela facilidade da internet, né? E como eu falei, eu não julgo, eles estão buscando uma melhora motora, às vezes compram porque viram alguém utilizando na internet, alguns ficam frustrados porque não cumpriu as expectativas e não teve um acompanhamento adequado. Não estou querendo dizer que ele não pode ter um equipamento em casa, que nem para um paciente que teve um AVC há pouco tempo, né, menos de, tá ali, como eu falei, subagudo precoce, e um paciente que é jovem, tem um potencial, ele tem um aparelho de eletro em casa para fazer essa eletroestimulação em ombro ali, é excelente, mas ele vai ter também um acompanhamento, essa é a questão. Então, cada vez mais esses pacientes têm adquirido, mas será que eles cumprem o que promete os anúncios? Que, né, propaganda é propaganda, né? Depende, cada caso é caso, daí a gente precisa do nosso raciocínio clínico e profissional, que nem eu falei para aquela paciente, falei, olha, a luva pneumática não vai nem encaixar na mão direita da senhora, vai piorar essa garra. Depende disso também, né? Então, para orientação, o paciente que já comprou, que nem eu já tive alguns já, né? E já chegou com o equipamento no atendimento, quer saber o que é importante, né? Você saber sobre aquele equipamento, os usos, se tem evidências ou não tem, que daí você pode falar para aquele paciente, se a condição de saúde e o prognóstico dele, porque às vezes ele está com uma expectativa de um retorno motor, mas ele, que nem a gente está falando, é um flácido há 10 anos. A luva pneumática não vai voltar a favorecer movimento, ela vai fazer uma mobilidade articular ali, mas não um retorno motor flácido, 10 anos pós-AVC, dando um exemplo. Então, você também, sabendo disso, você pode dizer isso para o paciente, né? E trabalhar, entender qual que é a expectativa do paciente familiar, onde que ele soube, quem indicou aquele equipamento. E nessa senhora lá, com a mão em que ela viu na internet. Qual é a expectativa dela? Será que vai melhorar meu movimento?
Então, testar o recurso, equipamento do paciente no paciente, né? O paciente que comprou o aparelho lá, aqui do ombro ali, que eu mostrei, né? Ele trouxe o equipamento dele, ele me mostrou como que ele estava usando os parâmetros, a gente foi alterando esses parâmetros, mostrando para ele, fiz um vídeo que depois ele estava sem a físio um tempo. Então, testar isso, esse recurso com o paciente, no paciente, analisando quando é o caso da luva pneumática, função, benefício, indicação, se o tamanho está adequado, né? Você vê tudo isso. Às vezes tem muito paciente que compra sem você saber, ou já chega para você e já comprou o equipamento também. Então, essas e outras informações podem favorecer a orientação de um protocolo individualizado de uso. Como é que ele vai usar? Se no caso, tem paciente que dá para usar assim, já chegou com a luva pneumática e dá para ele usar em casa. Então, eu vou dizer para ele, use em tais tarefas, esteja totalmente em atenção naquela tarefa, preste atenção no que você está sentindo no movimento dessa luva, faça isso, usa aqui comigo também, agora o que você fez comigo, usa lá na tua casa, eu ensinar ele a usar também aqui. Então, se o paciente já tem, né? Desses recursos aqui, a luva pneumática, eles estão tendo muito acesso pela internet, tem valores mais altos, valores mais baixos, depois eu vou dizer bem específico sobre ela, não precisa assim, ter um curso, uma certificação, uma formação para você orientar o paciente da luva pneumática, ou até para você adquirir e ter na tua prática clínica. Olha que bacana ele ter uma luva pneumática para iniciar um atendimento do paciente pós-AVC precoce com flacidez. Ela dá estímulo, sim, vou falar sobre isso, vou falar sobre ela, né? Então, dá para você adquirir, não precisa ter um curso para ela. Agora, para o uso da para o uso da neuroestimulação com corrente elétrica, daí sim, precisa uma formação, precisa um curso. Eu fiz 3 cursos, porque a gente não tem na nossa graduação, diferente da fisioterapia que tem na graduação, a gente não tem, né? Então, é importante, vocês já estão tendo isso aqui na pós de vocês, que ótimo. Tem coisas que, nem eu falei, vocês não precisam fazer cursos para utilizar, todos os recursos que eu estou falando até agora, vocês já podem começar a implementar, tem uns que precisam fazer, terapia espelho ou confeccionar, tem outros que a pistola precisa adquirir, né, ou você trabalha em um lugar que já tem pistola, agora você já sabe como usar. A luva pneumática, né, tem paciente que tem, já comprou, ou se você quer adquirir para sua prática clínica, eu vou falar também tudo sobre ela aqui, fiz um curso sobre ela também, mas o que eu vou trazer para vocês é suficiente para vocês poderem dar a luva pneumática, orientar ou fazer uso, se vocês adquirirem. Já da eletroestimulação, não, realmente eu oriento, tem que fazer uma formação, tem que fazer cursos, tá bom? E eu vou estar falando amanhã sobre a eletro, falando como colocar ela na TO, porque às vezes no curso da eletro, como eu já fiz, mais voltado para fono, usa muito eletro, já tem até regulamentação, tem até alguns enfermeiros, fiz muito, né, então às vezes é um curso geral. E aqui eu vou trazer o que você pode colocar ele na prática da TO, depois você fazendo a formação, você vai poder implementar. Mais sobre esses recursos aqui, né? Então, existem essas tecnologias que podem ser associadas à reabilitação, são recursos interessantes, sim, para fornecer o feedback multimodal, sinestésico, sensorial, visual ao membro afetado. Ele pode me contribuir a também fazer a variabilidade de prática, lembra que eu falei sobre o repetir sem repetir? Uma luva pneumática pode me ajudar nisso também, né? A gente vai mudando estratégias, mudando métodos. E muitas tecnologias apresentam evidências de melhora motora, sim, e evidências robustas, de qualidade, como é a eletro. A eletro associada a um treino de tarefa, a um treino ali de AVDs, ela tem estudos de qualidade que potencializa a melhora motora, gera neuroplasticidade, tem uma repercussão a nível do sistema nervoso central. É uma estratégia periférica que tem uma repercussão no estímulo central, impacta a estabilidade cortical e ativação no hemisfério mais lesado. Então, essas tecnologias, elas podem proporcionar melhora funcional, aumento de modificações do sistema nervoso central, que é o que a gente busca, essa remodelação, neuroplasticidade, aumento de estabilidade, como eu falei, para o paciente neurológico. Porém, para o paciente utilizar fora do ambiente de terapia, é necessária orientação e regular acompanhamento. Dependendo do paciente, que nem eu falei, essa senhora que já tinha desenvolvido uma mão em garra, se ela comprasse, ia piorar ainda. Ela ainda conseguia pegar um pouco de objeto com aquela mão em garra, daqui a pouco ela não tinha mais funcionalidade naquela mão. Depois fiz umas talinhas para apreensão, melhorou, tal, para ela conseguir fazer uso daquela mão, mas a luva em si, para ela, não dá. Então, assim, para o uso fora da terapia, é importante que ele esteja esse acompanhamento, de vez em quando você pedir para ele trazer de novo, já que ele já comprou, já tem. Como é que o senhor está usando? Como é que está fazendo? Deixa eu ver, faz aqui comigo. Lembra como é que a gente fez? Vamos retomar? Vamos usar hoje na sessão o seu equipamento? Então, é importante nós, como TOs, conhecer essas tecnologias para melhor orientar os nossos pacientes, pois é uma tendência que cada vez mais pacientes peçam indicações ou cheguem para o atendimento com esses equipamentos, ou para o uso, ter esses equipamentos para uso na nossa prática associada à reabilitação, à intervenção, dentro do nosso plano de tratamento ali, qual a intervenção associar junto, para uso dentro do processo de intervenção da TO, de tarefas, focado ali, baseado em ocupações, para favorecer a ocupação. Então, pensando nessa tendência do uso de tecnologias além do ambiente da terapia, e que cada vez mais pacientes irão adquirir, isso vai acontecer, tem acontecido, precisamos conhecer essas tecnologias. Por que qualquer paciente pode agora comprar um aparelho de eletroestimulador e usar em casa, e um TO, meu Deus, é proibido. Então, a gente tem que começar a questionar isso, né?
Então, se necessário, buscar capacitações, como eu tenho dito, o que precisa de capacitação eu vou falar para vocês aqui, que nem no caso da eletroestimulação, por corrente elétrica, né? Então, se necessário, buscar capacitações para melhor orientar os nossos pacientes e, quando possível, se capacitou, trazer esse recurso com a finalidade terapêutica para a prática da TO, para favorecer o desempenho nas AVDs e demais ocupações. A luva pneumática não precisa necessariamente fazer um curso. Agora, se você quer fazer um curso, quero saber mais, eu quero ver uma outra profissional que usa esse recurso para me dar mais ideias, gente, excelente, façam mesmo, tá bom? Então, conhecendo as tecnologias que podem ser associadas ao processo de reabilitação. Vou falar hoje da luva, amanhã eu começo a entrar em outras tecnologias de reabilitação.